Olá, caros amigos. Estamos aí de novo com essa apresentação que vocês já viram num outro formato, um formato um pouco mais simples. A primeira versão que eu fiz dessa apresentação era também o meu primeiro trabalho gravado em vídeo para essa nova realidade educacional, né, que a gente está vivendo. Então eu me propus a fazer alguns trabalhos em vídeo para subsidiar aí algumas demandas, né, que os professores estão tendo. E no primeiro trabalho eu fiz uma apresentação no PowerPoint, gravei o áudio separado, aí depois fiz uma sincronização e resultou naquela primeira apresentação que eu fiz. Então provavelmente eu vou subir essa nova versão e vou retirar aquela. Eu acho que isso é importante, esse relato introdutório, para que haja também essa percepção de que todos nós estamos aprendendo e estamos, de alguma forma, buscando superar essas dificuldades, esses desafios e aprendendo a lidar com essa nova rotina. Essa apresentação, eu acrescentei uma parte inicial para fazer uma introdução. A minha proposta de trazer essa apresentação é trazer o pensamento computacional desplugado. Futuramente eu pretendo fazer alguns vídeos, algumas aulas, né, videoaulas, considerando o pensamento computacional plugado, com o uso da tecnologia, né, nesse formato mais digital. Nesse caso específico, eu estou falando do desplugado, porque, em princípio, terá uma parte que antecederá a parte plugada. E aí eu estou falando especificamente de uma parte da tecnologia, do pensamento computacional, que é a linguagem de programação. Dentro desse aspecto da linguagem de programação, que aí a gente vai trazer um pouco depois para a robótica, para as outras coisas, antes de ir direto lá no compilador da linguagem de programação, a gente faz essa parte inicial, que é precedida pelo fluxograma, e o que precede o fluxograma é um português estruturado, um texto, né, com frases imperativas descrevendo uma rotina: faça isso, faça aquilo, agora faça assim, faça de outro jeito. E é nesse caminhar que eu vou tentar trazer essa ideia. Então a gente vai trabalhar um pouco com fluxograma hoje, e especificamente numa equação do segundo grau. É só um modelo, e eu acho que é importante ficar claro que esse modelo pode ser estendido. Bem, eu coloquei então: descreva uma rotina de passos necessários e suficientes, que eles têm que ser uma quantia necessária e o suficiente para que a rotina seja executável. Ela não pode nem exceder e nem faltar. Então, para resolver uma equação do segundo grau, do tipo ax² mais bx mais c, e depois verificar num caso específico, que é o x² mais 3x mais 2. Então, após escrever essa rotina, você verifica num caso em particular, que faz parte também do pensamento computacional. Você executa uma rotina, aplica algum caso, e a partir desse caso e de demais casos, você vai gerando um banco de dados. Bem, seguindo então para a segunda parte aí da nossa apresentação, eu vou falar um pouco das habilidades. Essa apresentação é curta, ela só tem 4 slides. O segundo é esse, que vai trazer algumas habilidades que eu penso ser importante para o professor conhecer, que essas habilidades hoje elas estão presentes nos currículos, nos documentos orientadores, nas bases nacionais. Então eu trouxe aqui 3 habilidades, eu trouxe especificamente aqui do 6º e do 7º anos, mas essas habilidades poderão ser encontradas longitudinalmente também nos 8º anos e nos 9º anos.
Eu vou ler uma aqui, do ensino fundamental, 7º ano, habilidade de matemática número 7. Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um grupo de problemas. Então, quando você pega uma equação do segundo grau, ela se encaixa num grupo de problemas e toda vez que você tiver um problema que é feita a conversão para a linguagem matemática, a linguagem algébrica, tem uma equação do segundo grau, esse fluxograma teria que ser necessário e suficiente para resolver, ok? Bem, passando então adiante, eu agora entro especificamente na equação do segundo grau. E aí, nesse caso, o aluno recebe a equação do segundo grau e ele precisa fazer a primeira análise. É uma equação do segundo grau? Então, eu estou pensando aqui num professor que dá lá 4, 5, 6 equações e o aluno precisa tomar umas decisões. Depois que ele verifica se é uma equação do segundo grau, ele precisa verificar se ela é completa. Se sim, se ela for uma equação completa, ele pode escolher um caminho. Se não for, ele escolhe outro. Então, vamos analisar o caminho da equação sendo completa, ok? Vocês verificam aqui que quando ela é completa é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E esse símbolo aqui, o losango, é uma decisão no fluxograma. Que decisão que ele tem que tomar nesse momento? Verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Se ela for um trinômio quadrado perfeito, isso indica que o delta é igual a zero, que tem duas raízes reais iguais. E nesse caso ele pode resolver essa equação fatorando trinômios. Então eu pretendo ligar essa atividade com uma outra que eu fiz, que tem lá 3 atividades na sequência e tem uma apresentação também que traz as ideias gerais das atividades. Então eu pretendo fazer um link entre essa e aquela. Bom, se ele fatorar o trinômio, escrever duas expressões na forma fatorada, ele chega no fim da equação, sem aplicar fórmula, sem decorar fórmula, sem nada. Agora, observe o seguinte, quando ele analisa aqui, ele toma essa decisão para saber se é um trinômio quadrado perfeito, pode acontecer de não ser um trinômio quadrado perfeito. E ela não sendo um trinômio quadrado perfeito, a primeira questão que se faz bom, se não é um trinômio quadrado perfeito, eu analiso o delta. O delta é maior do que zero? Se não, acabou a equação também, porque nós estamos nessas séries aí que eu mencionei, daquelas habilidades, nós estamos trabalhando nos conjuntos dos números reais. Então ainda não tem solução para esse conjunto, ok? E o delta sendo maior do que zero, nós temos aqui, como podemos observar, duas raízes reais diferentes. Nesse caso, quando você analisa o delta, o que você pode ter como resposta daquela expressão do delta? Que o resultado encontrado é um número primo. Se for esse o caso, é um número primo, por exemplo, aqui dentro da raiz quadrada, o delta for número 2, acabou, aí tem a resposta já nesse formato. Agora, pode acontecer do número ser composto. Sei lá, 8, 10, 12, 14, e ele sendo composto e não sendo um quadrado, um número quadrado, porque quando o número é quadrado também, por exemplo, 9, aplica a raiz quadrada direto, 3 vezes 3, 9, ele acha a solução natural. Quando não for esse caso, o que ele pode fazer? Ele pode fazer aquela fatoração e decompondo em fatores primos e depois escreve numa forma diferenciada lá no final. Está lá em cima na primeira decisão que o aluno tomou, que se pergunta, é completa? Não, essa equação não é completa, então ela é incompleta. Agora nós sabemos que as incompletas têm 3 formatos. O primeiro é esse aqui, né? O ax ao quadrado igual a zero. E aí então ele também chega no final da equação, porque ele vai observar que as respostas aqui é igual a zero. A outra condição de incompleta é essa daqui, né? O ax ao quadrado mais c. E nesse caso a gente também recomenda uma outra estratégia diferente do uso de fórmula, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, né? Nós costumamos dizer que você soma ou subtrai coisas iguais em valores iguais em ambos os lados da equação e resolve a equação. E por último, nós temos essa daqui, que é o ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nesse caso, a gente costuma dizer que coloca em evidência, né? A gente observa aqui
os dois fatores, vê o que há de comum nos dois, no caso aqui é o x, põe o x em evidência, faz aquela divisão, aí você coloca entre parênteses, você como resultado de expressão, você tem uma multiplicação. E aí também fica muito parecido com fatorando trinômios. É uma equação incompleta, mas fica muito naquele jeito do fatorando trinômios, onde você escreve parcelas, né, que estão relacionadas à dimensão do retângulo. A gente vai ver isso numa próxima apresentação. Mas feito isso também ele chegou no final e resolveu as equações, ok? Bem, então essa proposta, eu pretendo com ela levar até o aluno um mecanismo de análise. Ou seja, o aluno sozinho, em posse de algumas equações, de alguns problemas que podem depois ser transcritos para equações, ele possa fazer essa análise, tomando algumas decisões. Bom, é completa? Se sim, ele decide depois, é um trinômio, se for um trinômio quadrado perfeito, eu faço por fatoração, se não for, eu aplico a fórmula, ou uso o método de completar quadrados. Bom, se ela não for completa, eu tenho lá 3 situações. Se ele conseguir fazer esse arcabouço de análise e fizer uma devolutiva para você, professor, com todas essas argumentações, né? Ele pode fazer um texto escrito, né? uma pequena redação de um parágrafo e dizer, olha, talvez você em algum momento também possa solicitar desse modo, faça uma análise da equação, não precisa resolver nesse primeiro momento, só faça uma análise da equação e me responda qual a melhor estratégia de resolução e justifique sua resposta. Alguma coisa nesse formato, por exemplo. E aí o aluno apresentaria como devolutivo o seguinte, olha, a equação da letra A, ela é do tipo completa, ela não é um trinômio quadrado perfeito, o delta é maior do que zero, ou então o delta é menor do que zero, então não tem solução. Ele apresentaria um parágrafo como resposta com uma análise que permitiria depois escolher a técnica, que é uma outra etapa. Então, essa ideia do pensamento computacional, hoje ela está presente no currículo. Eu usei essa técnica em 2007 com os alunos na época era a 8ª série, hoje atualmente 9º ano, de uma escola estadual, onde eu tenho um cargo efetivo, né, o Paulo Nogueira. Então eu usei lá esse fluxograma em algumas turmas, e a época foi muito produtivo. Então o que eu estou sugerindo não é algo que veio dentro de uma caixinha de inovações e ideias sem comprovações. Então o que eu usei no passado, hoje tem um nome específico, que é pensamento computacional, e eu acho que pode ajudar a todos a ter um caminho. E quando você coloca nesse cenário atual, você está dando para o aluno uma possibilidade dele caminhar sozinho, dele ter uma certa autonomia. Então é um pouco essa proposta. Mas se isso for possível, esse pensamento computacional será um caminho prévio para chegar na linguagem de programação que a gente usa lá na robótica. Quando você faz toda a sua linguagem de programação num editor de texto, depois você manda compilar no Scratch do Arduino e ele carrega lá, e se a linguagem de programação estiver correta, o que você havia previsto passa a funcionar.